dar início à nossa sexta aula e vamos começar corrigindo os exercícios. Primeiramente o exercício teórico e posteriormente o exercício prático. Exercício 1. A função da exposição é? Alternativa correta, alternativa C. Fazer com que o anteparo receba a exata quantidade de luz para que a fotografia não se apresente subexposta ou superexposta. Como nós vimos, né, aluno? Temos que ajustar corretamente as duas variáveis, velocidade de obturação e abertura de diafragma, juntamente com o ISO, para termos uma exposição correta em função de uma condição de luminosidade. Portanto, alternativa correta, alternativa C. Exercício 2. Matematicamente, exposição é o produto da seguinte equação. Resposta correta, alternativa D. Tempo vezes quantidade vezes sensibilidade. Como nós vimos, né, aluno, lá no nosso triângulo da exposição, nós temos nos três vértices diafragma, obturador e ISO. E essas três variáveis combinadas nos dão a quantidade de luz lá no nosso sensor. Portanto, a alternativa correta, alternativa D. Exercício 3. Há dois tipos distintos de fotometria, sendo eles: alternativa correta, alternativa A, fotometria de luz refletida e luz incidente. Como nós vimos na aula de exposição, né, aluno? Nós temos dois tipos de fotômetro. Aquele que está integrado à nossa câmera, que é o fotômetro de luz refletida, e aquele fotômetro de mão, aquele fotômetro que é vendido em separado, e é o nosso fotômetro de luz incidente. Portanto, alternativa correta, alternativa A. Exercício 4. Ao fazermos a fotometria de uma cena que contenha diferentes condições de luminosidade, para definirmos a correta exposição de uma fotografia, devemos fotometrar, alternativa correta, alternativa B, apenas aquilo que nos interessa que saia exposto corretamente. Como vimos lá na aula de exposição, devemos fotometrar somente aquilo que nos interessa. Então, se nós temos uma cena com mais de uma condição de luminosidade, se eu fotometrar na área de menor luminosidade, a área de maior luminosidade vai ficar estourada, vai ficar superexposta. Se eu fizer a fotometria na área de maior luminosidade, a área de menor luminosidade vai ficar escura, vai ficar subexposta. Então eu tenho que fazer a fotometria naquilo que me interessa, ou seja, ou na área de menor luminosidade ou na área de maior luminosidade. Como nós vimos, a câmera não pode responder a duas condições diferentes de luminosidade ao mesmo tempo, porque quando nós combinamos ISO, diafragma e obturador, nós estamos realizando essa combinação para uma única condição de luz, ou para a área de menor luminosidade ou para a área de maior luminosidade. Portanto, aluno, a alternativa correta, alternativa B. Exercício 5. Quando a câmera está regulada para o modo S ou TV, significa que, alternativa correta, alternativa D, o fotógrafo ajusta a velocidade de obturação e a câmera ajusta automaticamente a abertura de diafragma. Nós vimos lá na nossa aula de exposição que a câmera tem 4 modos diferentes: o P, o S ou TV, o A ou AV e o modo M, onde o modo P é completamente automático e o modo M é completamente manual. E nós temos também 2 modos semiautomáticos, que é o modo S ou TV, A ou AV. O S ou TV, eu escolho a velocidade e a câmera escolhe o diafragma. No modo A ou AV, eu escolho o diafragma e a câmera escolhe a velocidade. Portanto, alternativa correta, alternativa D. Muito bem, vamos agora para o exercício prático. Regule a câmera para o modo M, o ISO para 100 e o White Balance para automático. Exercício 1. Escolha um assunto que se encontre em movimento, ajuste a velocidade de obturação para aproximadamente 1/8 de segundo e proceda à fotometria. Sem deixar de apontar a câmera em direção ao assunto ser fotografado,
vá procedendo à regulagem da abertura de diafragma até o ponteiro do fotômetro ficar posicionado no centro da escala. Tome a fotografia. Dê preferência a uma cena com boa condição de luminosidade ou áreas com luz solar direta. Bem, nós já fizemos esse exercício em algumas aulas anteriores. A gente já usou a velocidade de 1/8 de segundo para um assunto que se movimentava. E o efeito que a gente vai conseguir nessa imagem nós já sabemos que é o efeito de borrar, porque o assunto está em movimento e a velocidade de obturação está baixa. Só que nas aulas anteriores nós fizemos isso no modo semiautomático. Colocamos a câmera no modo S ou TV e o fotômetro da câmera determinou automaticamente qual era a abertura do diafragma a ser utilizada. Nesse exercício dessa aula em específico, nós utilizamos a câmera no modo manual, onde nós escolhemos a velocidade, que é de 1/8 de segundo, e em função da leitura da quantidade de luz da cena, em função da fotometria, nós tivemos que regular a abertura do diafragma, fazendo o fotômetro posicionar o ponteiro lá no centro da escala, indicando uma correta exposição. Então é exatamente o mesmo exercício, só que desta vez nós regulamos a câmera de maneira manual. Exercício 2. Escolha um assunto que se encontre em movimento, ajuste a velocidade de obturação para aproximadamente 1/250 de segundo e proceda à fotometria. Sem deixar de apontar a câmera em direção ao assunto ser fotografado, vá procedendo à regulagem da abertura de diafragma até o ponteiro do fotômetro ficar posicionado no centro da escala. Tome a fotografia. Dê preferência a uma cena com boa condição de luminosidade ou áreas com luz solar direta. É a mesma situação, né, aluno? Só que com uma velocidade mais alta de obturação, o que vai fazer com que o nosso assunto se mostre de forma congelada lá na nossa imagem. E novamente a proposta é fazer com que você proceda à fotometria e ajuste a câmera de modo manual, faça o ponteiro do fotômetro se posicionar no centro da escala. Mas é o mesmo exercício que já fizemos em aulas anteriores. Exercício 3. Escolha um assunto que se encontra estático e aproximadamente 1 metro de distância. Ajuste a abertura de diafragma para aproximadamente f4 e proceda à fotometria. Sem deixar de apontar a câmera em direção ao assunto a ser fotografado, vá procedendo à regulagem da velocidade de obturação até o ponteiro do fotômetro ficar posicionado no centro da escala. Tome a fotografia. Dê preferência a uma cena com boa condição de luminosidade ou áreas de luz solar direta. Novamente, é a mesma situação, só que agora com uma abertura f4. Então, eu escolhi uma abertura grande de diafragma, que vai produzir uma profundidade de campo curta, uma profundidade de campo pequena. E ajustamos manualmente a velocidade de obturação, seguindo a indicação do fotômetro. Exercício 4. Escolha um assunto que se encontra estático e aproximadamente a 1 metro de distância. Ajuste a abertura de diafragma para aproximadamente f16 e proceda à fotometria. Sem deixar de apontar a câmera em direção ao assunto a ser fotografado, vá procedendo à regulagem de velocidade de obturação até o ponteiro do fotômetro ficar posicionado no centro da escala. Tome a fotografia. Dê preferência a uma cena com boa condição de luminosidade ou áreas com luz solar direta. Novamente, a mesma situação, agora com um diafragma mais fechado, uma abertura menor, f16. E com isso teremos o efeito de uma grande profundidade de campo. Novamente, a ideia, o propósito era que você regulasse, aluno, a câmera de modo manual, fazendo novamente o ponteiro apontar para o centro da escala de fotometria, através da regulagem da velocidade de obturação. Você deve ter percebido, aluno, que em todos os exercícios eu pedi para que ou a velocidade de obturação ou a abertura do diafragma fosse regulada apontando-se a câmera para o assunto a ser fotografado. E o porquê que a gente tem que proceder às regulagens com a câmera apontada para o nosso assunto? Porque nós estamos fazendo a fotometria desse assunto. Se nós apontarmos a câmera para qualquer outro assunto, nós estaremos fazendo a regulagem para aquele assunto em específico.
e de repente pode ser uma condição de luminosidade diferente, ou de repente esse assunto pode ter uma outra tonalidade de cor que vá mudar a combinação diafragma-obturador, vai mudar a fotometria, que consequentemente vai também mudar a nossa exposição. E é por isso que nós temos que fazer a regulagem ou de diafragma ou de velocidade, sempre apontando a câmera para o nosso assunto. Exercícios corrigidos, vamos dar início à nossa parte técnica da aula de hoje. Na aula de hoje, estudaremos as objetivas: constituição e função, refração da luz, reflexão da luz, objetiva refratora, objetiva refletora, distância focal, campo de visão, objetiva normal, objetiva grande angular, objetiva tele, objetiva zoom, perspectiva em função da distância, distância de foco, foco, estabelecendo o foco de forma automática, objetiva macro, objetiva PC, objetiva catadióptrica, estabilizador de imagens, profundidade de campo e escolhendo a objetiva. Constituição e função. Você deve se lembrar, aluno, que lá na nossa primeira aula eu disse que a câmera é constituída por 4 distintas partes: o corpo da câmera, o obturador dentro do corpo, o diafragma e a objetiva. Já estudamos o corpo, que está relacionado com os formatos, já estudamos o obturador, já estudamos o diafragma e falta estudar o último dispositivo que completa a nossa câmera, que é a nossa objetiva, é o nosso elemento formador de imagem. A função da objetiva é capturar toda aquela luz da nossa cena e convergir num único ponto, o nosso sensor eletrônico, o nosso anteparo, e dessa forma gerar a nossa imagem, criar a nossa fotografia. Refração da luz. A luz, aluno, está propagando pelo ar. Quando ela atinge um meio diferente e se propaga por esse meio, acontece o fenômeno da refração. Por exemplo, quando a luz atravessa uma lâmina de vidro, uma placa de vidro, um vidro de uma janela. Então ela se propaga do ar para o vidro e do vidro para o ar novamente. Então a luz realizou uma dupla refração. Então, refração é quando a luz muda de meio. Reflexão da luz. No caso da reflexão, diferente da refração, a gente tem que lembrar que na refração a luz muda de meio. No caso da reflexão, essa luz ela bate em algum objeto e volta novamente ao mesmo meio. Isso é a reflexão da luz. Onde que existe o fenômeno da reflexão? Num espelho, por exemplo. A luz bate no espelho e volta ao meio de origem. Por que é que nós temos que entender a diferença de refração e reflexão? Porque nós temos 2 tipos distintos de objetiva. A objetiva refratora e a objetiva refletora. A refratora é aquela objetiva constituída de lentes, por onde a luz vai realizar o fenômeno da refração. A luz vai atravessando todas as lentes da objetiva até chegar lá no interior da nossa câmera. E a objetiva refletora é uma objetiva constituída por espelhos, onde a luz vai realizar uma dupla reflexão e vai adentrar a nossa câmera. Objetiva refratora. A objetiva refratora, aluno, é aquela objetiva que refrata a luz. Ou seja, nós temos um cilindro que pode ser plástico ou metálico, normalmente ele é chamado de barril. E dentro desse cilindro nós temos diversas lentes e a luz sofre múltiplas refrações consecutivas até sair na parte de trás da objetiva, que vai estar acoplado, obviamente, na câmera e vai adentrar a nossa câmera e atingir lá o nosso anteparo, construindo uma imagem. Os fabricantes das objetivas refratoras disponibilizam elas em diversas séries, e eles classificam como série de entrada, a série intermediária e a série profissional. O que diferencia então essas séries?
Normalmente a série de entrada é uma objetiva mais simples, de construção mais simplificada e de materiais menos robustos. Por exemplo, essa é uma objetiva da série de entrada. Ela é uma objetiva que tem um corpo de plástico. Esta outra objetiva já é uma objetiva da série profissional. Ela tem um corpo metálico. Então isso dá mais robustez à nossa objetiva. Ela se torna até mais pesada. Uma outra coisa que classifica uma objetiva, e principalmente no que tange ao seu valor, é a abertura de diafragma. Nós vimos lá na nossa aula de diafragma que temos uma escala matemática, e essa escala está lá na progressão geométrica, que leva à relação dobro e metade, e nós temos um diafragma inicial e um diafragma final. Algumas objetivas podem começar além daquele ponto e se estender também além daquele outro ponto, que está lá naquela nossa escala. Por exemplo, algumas objetivas iniciam com a abertura de diafragma, por exemplo, F4. E algumas outras iniciam com F2.8, F2, F1.8. Temos uma objetiva bastante clara de uma marca alemã bastante famosa, que o diafragma é F095. É uma objetiva que tem uma abertura de diafragma bastante grande. Consequentemente, ela se torna uma objetiva de valor muito alto. Quanto maior for a abertura do diafragma, mais cara também será a nossa objetiva. E lá no final da escala também, algumas vão até o diafragma F22, por exemplo. Algumas ultrapassam, vão a F32 ou até mesmo a F45. Então isso depende do projeto da objetiva, mas não importa se ela começa em F4 ou em F2. A escala vai estar sempre dentro da progressão geométrica que vai estabelecer a relação de dobro e metade. Um outro fator que é uma característica das objetivas profissionais é com relação à ótica que essa objetiva possui. Ela sempre vai ter cristais de muita qualidade, de baixa dispersão luminosa, e com isso vai gerar imagens de muita nitidez. Objetiva refletora. Como eu já mencionei, aluno, a objetiva refletora ela é constituída por dois espelhos. Então a luz dá uma dupla reflexão e é entregue lá dentro da minha câmera, lá no meu sensor, para gerar a imagem. Esse é um telescópio chamado de telescópio newtoniano. Ele é constituído por dois espelhos. Nós podemos ver um espelho maior lá no fundo e aqui na frente nós temos um espelhinho menor. A objetiva catadióptrica é exatamente isso daqui. Ela parte desse mesmo princípio, um espelho grande lá no fundo e um espelho pequeno na parte da frente, na parte frontal da objetiva. A diferença é que aqui nós temos um ocular, onde nós vemos aqui por cima a nossa imagem. Na objetiva catadióptrica, ela vai ter um furo aqui na parte de trás, ou seja, um furo no espelho primário. E é por esse furo que a luz chega até lá no interior da nossa câmera. Então a objetiva catadióptrica, ou objetiva refletora, na verdade é um mini telescópio newtoniano como este daqui. Distância focal. A distância focal de uma objetiva é a distância do centro óptico dessa objetiva até o sensor da minha câmera, medida em milímetros. E onde é que fica o centro óptico da objetiva? Eu não sei, ninguém sabe. Só quem produziu a lente, quem fabricou a lente é que sabe exatamente onde se encontra o centro óptico. E isso também não é importante que a gente saiba, aluno. O importante é que a gente saiba que distância focal é a distância do centro óptico até o sensor. E essa distância é sempre medida em milímetros. Toda objetiva tem uma distância focal específica e nós não temos que adivinhar. Essa informação sempre vem impressa no corpo da objetiva em algum lugar. Nessa objetiva, por exemplo, a distância focal vem escrita aqui na frente, através de alguns números. É que no caso essa é uma objetiva zoom, nós veremos mais para frente a objetiva zoom. Nessa objetiva de 50 milímetros de distância focal, ela vem escrita aqui no anel frontal, 50 milímetros. Então essa é a distância focal única dessa objetiva. Então do centro óptico dela até o sensor da câmera, nós temos 50 milímetros ou 5 centímetros.
A distância focal é uma das características mais importantes de uma objetiva, se não for a mais importante, porque é ela quem determina de que tamanho o nosso assunto vai ser representado. Quanto maior for a distância focal, maior é a representação do tamanho do assunto. E quanto menor for a distância focal, menor também será a representação do tamanho lá do nosso assunto. Uma informação bastante importante com relação à distância focal é que, se nós dobrarmos a distância focal, a representação do tamanho do nosso assunto também vai ser dobrada. Ou seja, se eu fotografar algo, por exemplo, com essa objetiva de 50 mm, um determinado assunto vai ser representado de um determinado tamanho lá na minha imagem. Se eu utilizar uma objetiva de 100 mm e eu não modificar a distância que eu estou desse assunto, esse assunto agora vai ser representado no dobro do tamanho do que ele foi representado anteriormente com a distância focal de 50 mm. Observe essa foto, aluno. Ela foi tomada de um determinado assunto com uma objetiva de uma determinada distância focal. Então eu tenho o assunto representado lá na minha fotografia em determinado tamanho. Nessa outra fotografia, o mesmo assunto foi fotografado com uma distância focal maior, exatamente com o dobro da distância focal da fotografia anterior. E, consequentemente, o objeto foi representado também no dobro do tamanho do que foi representado anteriormente. Uma outra característica muito importante, aluno, é que objetivas de mesmas distâncias focais geram imagens, representam o objeto de mesmo tamanho em qualquer tamanho de anteparo. Por exemplo, se eu colocar uma objetiva de 50 mm na nossa câmera reflex e fotografar, por exemplo, um barco, esse barco vai ser representado lá no meu sensor de um determinado tamanho. Se eu colocar uma objetiva de 50 mm numa câmera de médio formato, que como sabemos tem um anteparo maior, esse barco vai ser representado do mesmo tamanho nesse maior anteparo. Só que como o nosso anteparo é maior, uma parte maior da nossa cena também vai ser representada. Então observe nessas duas imagens, essa primeira fotografia foi tomada com uma câmera de DSLR do formato 35 mm e esta outra fotografia foi tomada do mesmo assunto com uma câmera de médio formato. Observe que o assunto, o nosso principal assunto, é o barco. E em ambas as fotografias ele está de mesmo tamanho. Só que por o formato médio ser maior, ter um anteparo maior, uma parte maior da nossa cena também foi representada. Campo de visão. O campo de visão de uma objetiva é expresso em graus e ele está diretamente ligado à distância focal da objetiva. Ou seja, cada objetiva de distância focal diferente tem um campo de visão também diferente. Por exemplo, a objetiva de 50 mm de distância focal tem um campo de visão ou um ângulo de visão de aproximadamente 47 graus. Uma objetiva de distância focal menor vai ter um campo de visão maior e uma objetiva de distância focal maior vai ter um campo de visão menor. E é muito fácil a gente entender isso, né, aluno? Aquelas objetivas grandes que parece que aproxima bastante a imagem são as objetivas tele, que nós estudaremos ainda nessa aula. Elas aproximam por quê? Porque elas têm um campo de visão bastante estreito. Ela enxerga algo que está muito distante num ângulo muito fechado. E ao contrário disso, aquelas objetivas como a olho de peixe, por exemplo, a gente ouve muito falar sobre a objetiva fisheye, que é uma objetiva que enxerga praticamente 180 graus. Ela tem uma distância focal bastante pequena. Então, quanto maior a distância focal, menor é o nosso ângulo ou nosso campo de visão. E quanto menor a distância focal, maior é esse ângulo, esse campo de abrangência, esse ângulo de visão da nossa objetiva. E é exatamente por esse motivo que as objetivas de distâncias focais maiores representam o assunto de tamanho maior, porque o campo de visão dela é bastante estreito, é bastante pequeno.
Observe nessa imagem, aluno, diversas distâncias focais com seus respectivos ângulos de abertura ou campo de visão, sempre expresso em graus. Observe que quanto menor for a distância focal, mais distante o assunto parece estar da câmera. E quanto maior for a distância focal, mais próximo o assunto parece estar da câmera. Isso em função do ângulo de visão, desse campo de abertura. Observe nessa sequência de imagens, aluno, que o mesmo assunto foi fotografado com diversas distâncias focais. O fotógrafo esteve sempre no mesmo local, ele não se movimentou na tomada dessas fotografias. Ele apenas alterou a distância focal da objetiva. Então você pode observar que na primeira foto o assunto parece muito mais distante do que na última foto, que foi tomada com uma distância focal maior e o assunto parece bastante próximo do fotógrafo. Objetiva normal. A objetiva classificada como normal para o formato 35mm, ou seja, a nossa DSLR, aluno, é a objetiva que possui a distância focal de 50mm. Qualquer objetiva de 50mm de distância focal é chamada de normal para o formato 35mm. Outros tamanhos de anteparo, como médio formato, grande formato, têm outras distâncias focais que classificam as objetivas como normal. Por exemplo, no formato 6x7, no anteparo 6x7 do médio formato, a normal tem a distância focal de aproximadamente 80mm. O que importa para a gente é a 50mm, que tem a distância focal de 50mm, e a normal para o nosso formato 35mm, a nossa câmera DSLR. E por que é que essa objetiva é chamada ou classificada como objetiva normal? Porque ela tem um campo de visão de aproximadamente 46 ou 47 graus, que também é aproximadamente o campo de visão de um dos nossos olhos. Claro, desprezando-se a visão periférica, o nosso olho tem um campo de visão de aproximadamente 46, 47 graus. Então ela é a objetiva que enxerga como a gente enxerga. Quando tivermos utilizando uma objetiva de 50mm na nossa câmera reflex, o nosso assunto não vai se mostrar mais distante e nem mais próximo da câmera. Ela não vai imprimir a sensação de distanciamento ou de aproximação, porque ela é uma objetiva que enxerga como a gente enxerga. A objetiva normal para o formato 35mm, ela é popularmente chamada de cinquentinha. Todo mundo conhece essa objetiva como a cinquentinha. E se você está iniciando na fotografia, aluno, é uma objetiva muito interessante de você ter no seu kit. Objetiva grande angular. A objetiva grande angular é aquela que possui um campo de visão bastante abrangente. Até o próprio nome já sugere grande angular, grande ângulo. E isso significa que a distância focal dela é menor do que 50, porque a 50 é a normal, é aquela que enxerga como a gente enxerga e não imprime nem a sensação de distanciamento e nem a sensação de aproximação. Então ela é a normal e é a partir dela que a gente classifica as outras objetivas. Então a objetiva grande angular, ela sempre vai ter uma distância focal menor do que 50mm, que é a normal para o nosso formato. Em função da objetiva grande angular ter um grande campo de visão, ou seja, um ângulo de abrangência muito grande, e o próprio nome já sugere grande angular, ela representa os assuntos de forma bastante pequena, porque ela distancia os nossos assuntos, os nossos planos, em função de um grande ângulo de cobertura. Objetiva tele. A objetiva tele é aquela objetiva que tem uma distância focal maior do que 50mm. Então, se ela tem uma distância focal maior, o campo de visão, o ângulo de abrangência é menor. E quanto maior for essa distância focal, menor vai ser esse ângulo. E com isso, a objetiva tele imprime a sensação de aproximação do assunto e também dos planos. Parece que tudo está muito próximo da câmera,
mesmo não estando. Então, quando olhamos por dentro da câmera e ela está com uma objetiva de distância focal grande ou uma objetiva tele, tudo parece muito próximo. E com isso, o nosso assunto é representado em tamanho maior do que quando ele é representado com uma objetiva de distância focal menor. Então, distâncias focais maiores representam o assunto em tamanho maior e distâncias focais menores representam o assunto em tamanho menor. Objetiva zoom. A objetiva zoom é aquela objetiva que possui múltiplas distâncias focais. É como se eu tivesse diversas objetivas numa única objetiva. Então, por exemplo, esta que eu estou aqui é uma 1740. Significa que quando este anel está girado para este lado, essa objetiva está na distância focal de 17 milímetros, uma grande angular bastante abrangente. E à medida que eu vou virando o anel, ou seja, eu vou aumentando a distância focal, agora está em 40, significa que o ângulo de abrangência foi diminuindo. Ou seja, o assunto parece mais próximo, ele vai ser representado num tamanho maior. Então é uma objetiva muito prática, porque se o assunto está distante, eu não preciso ir até o assunto, eu não preciso chegar muito próximo. Eu apenas aumento a minha distância focal e imediatamente o assunto vai ser representado num tamanho maior, porque a objetiva diminuiu o campo de visão. Seria o mesmo que eu chegar mais próximo do meu assunto. Só que eu não saí do lugar, eu só alterei a distância focal da objetiva para maior. Um detalhe bastante importante, aluno, é que a palavra zoom não pode ser associada com trazer para perto. Por exemplo, essa objetiva é uma objetiva 1740. Ela começa numa grande angular bastante abrangente e termina numa grande angular um pouco menos abrangente. Mas, de fato, ela não aproximou o nosso assunto. Ela não chegou nem a uma 50 milímetros que enxerga como a gente enxerga. Porque para, de fato, uma objetiva estar aproximando, ela tem que passar da distância focal de 50 milímetros. Essa é uma 1740, ela não chegou nem na normal. Então, a gente já começa a entender que zoom não é sinônimo de trazer para perto. Porque essa, por mais próximo que ela trouxe, ainda não chegou nem perto do que uma 50 milímetros traria, ou mostraria para a gente. Então a zoom só vai aproximar de fato quando ela passar de 50 milímetros de distância focal. Como, por exemplo, essa objetiva que está gravando o nosso vídeo, que é uma objetiva 24-105, que começa numa grande angular razoavelmente abrangente e termina numa tele que aproxima aproximadamente 2 vezes. O quanto uma objetiva aproxima depende da distância focal. Basta que a gente divida essa distância focal pela distância focal da normal, que é 50 milímetros. Então, uma objetiva de 100 milímetros de distância focal aproxima aproximadamente 2 vezes. E se for uma objetiva zoom, você divida a distância focal máxima por 50 milímetros. E aí você vai saber exatamente o quantas vezes ela aproxima. Se você dividir a distância focal máxima pela distância focal mínima, você vai ter um número que quer dizer o quantas vezes de zoom essa objetiva tem. Então, às vezes, a objetiva pode ter muitas vezes de zoom e aproximar 2 vezes. Ou vice-versa, depende das distâncias focais mínima e máxima. Mas, de qualquer maneira, não confunda a palavra zoom com aproximação, porque ela pode ser uma zoom que de fato não aproxime.